Oi pessoal, nesse canal científico, deixa eu ver aqui como é que está o som aqui. Ok, melhorzinho. Nesse canal científico, eu vou mostrar rapidamente duas equações. Uma para o cálculo da energia total do universo. A energia total do universo não depende do raio, pela primeira lei da termodinâmica. Ela depende da sua energia em joules, tá? Por quê? Porque a primeira lei da termodinâmica diz que é a lei da conservação de energia. O somatório em joules de energia do universo é constante. Então, se eu tenho um determinado raio a 13,8 bilhões, o universo tem 3,8 bilhões de anos, eu tenho um raio nessa distância já é o suficiente, porque com o passar do tempo, a energia em joules foi caindo, chegando aos 3 graus acima do zero absoluto, constatado pelos laboratórios Bell, na Califórnia, por dois cientistas americanos, os 3 graus acima do zero absoluto, tá? Que dá menos 270,23 graus Celsius. Então não depende do raio para calcular a energia total do universo. Basta eu ter um determinado raio, porque quando ele era pequeno ele era muito quente, a partir do Big Bang, e a humanidade foi se esfriando, mas a densidade, que é massa do volume, a massa não mudou. Aumentou o volume e a densidade cai. Tá? Então você tem como. Vou mostrar essa equação que eu já joguei em alguns sites de cálculo e foi calculado na ordem, se não me falha a memória, alguma coisa elevado a 10 elevado a 120 ou 160 e tantos joules. Mas eu tenho isso já arquivado, certo? Então, deixa eu mostrar aqui a equação. Peraí. Tela. Eu vou minimizar aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu quero dar o valor que eu cheguei. E alguns sites também chegaram. Peraí. Aqui. E aqui. Ó. Na ordem de visualizar. Aqui vamos ampliar. Abrir. Então, na ordem de eu calculei essa energia. 1.02486 vezes 10 a 132 joules. Tá? Então, essa energia, ela vai se diluindo com o passar do tempo. A massa não muda. E energia é massa condensada, certo? Então, deixa eu fechar aqui. Peraí, vamos ver como é que eu fecho isso direito aqui para não... fecha aqui. Volta para cá. Aqui, tá bom. Fechou aqui. Agora deixa eu abrir aqui a equação, tá certo? E vamos pular para outra. Tá aqui, ó. Então, você calcula pela integral dupla de r da raiz de 1 mais a função de xy ao quadrado mais f de y x ao quadrado dA, uma diferencial de área de quem? De um paraboloide, tá certo? Vezes a diferencial de raio, veja que esse raio é esse raio aqui, tá? E aqui você tem esse comprimento, tá certo? Diferencial de raio, e isso aqui dá dV, uma diferencial de volume, que é a casca, vezes o ρ me dá a diferencial de massa. E aqui eu tenho o volume vezes a densidade, G negativo, dividido pelo raio, porque eu quero energia, tá certo? Enfim, quando o astronauta está numa determinada posição, ele não está flutuando, ele está caindo. Só que ele cai mais devagar. Então aqui é em relação a uma partícula, tá certo? Relacionando, então eu tenho a energia total. Eu consigo tirar a energia total. Por quê?
Porque ele começou aqui em mili, micro, nano, picosegundos, ele começou aqui a aumentar esfericamente e depois tomou essa forma de um paraboloide. Tá certo? Então você tem como calcular, sim, a energia potencial total do universo, porque conforme o tempo vai passando, ele vai se esfriando. Então o somatório de energia em joules do universo é constante pela primeira lei da termodinâmica, tá? Bom, deixa eu fechar aqui, tá certo? Deixa eu voltar para cá, para a câmera. Agora eu quero falar sobre outra questão vinculada a essa. Você tem como calcular na hora do Big Bang, tá? Na hora do Big Bang, qual é a potência, a densidade de potência gerada ali? Você tem como calcular? Tem. Eu vou mostrar aqui a equação que mostra isso. Ou seja, o somatório de todas as ondas, é como numa lâmpada, o somatório de todas as ondas eletromagnéticas em toda direção, dividido pela derivada da esfera, que te dá, dilui essa luz em todas as direções em mili, micro, pico, nanosegundos, que dilui em todas as direções, isso é igual a uma densidade de potência, ou seja, potências por metro cúbico. Só que você multiplica ainda por um ingrediente chamado Mi, que eu vou mostrar, para equalizar as unidades, joules por segundo, e é isso que eu vou mostrar aqui agora. Então, vou voltar aqui para a tela, tá certo? Vamos fechar aqui. E aqui eu vou, deixa eu ver aqui onde é que está a equação. Está aqui, olha só. O somatório de todas as ondas eletromagnéticas, ou seja, o Laplaciano no vácuo pleno, o vácuo pleno não existe no universo. Então o Laplaciano não é igual a zero, porque não tem o vácuo pleno. Em qualquer ponto do universo, nem que seja um átomo, você vai achar. Então, já foi tentado, inclusive, em laboratórios da Alemanha, que eu soube com um amigo meu, que não consegue o vácuo total. Então você tem o Laplaciano do campo E mais o Laplaciano do campo B, de 1 a infinitas ondas, dividido pela derivada em relação ao raio, né? De 4/3 de PR3 vai dar 4PR2. Tá certo? Agora, o Laplaciano do campo B é igual ao Laplaciano do campo E dividido por C ao quadrado. Eu coloco em evidência o Laplaciano do campo E. E 1 mais C ao quadrado é aproximadamente zero. Tá certo? Agora, você vai ter que multiplicar pelo momento de dipolo magnético, que é o que acontece no ímã, pela regra da mão direita, que é dado em ampere metro quadrado. Então, aí você consegue uniformizar. Como você coloca o Laplaciano de campo elétrico em evidência, o Laplaciano é dado em volts por metro cúbico. Volts é joule por coulomb. E coulomb é ampere vezes segundo. Então, eu posso substituir esse volts por joule dividido por ampere vezes segundos. Bom, aqui é por metro cúbico, mas aqui é por metro quadrado, então fica metro à quinta potência, tá certo? Como eu multiplico pelo momento de dipolo magnético, que é dado por ampere vezes metro quadrado, eu corto ampere com ampere, metro quadrado. E do outro lado eu tenho densidade de potência, ou seja, joules por segundo por metro cúbico tira com metro à quinta, sobra metro quadrado com esse metro quadrado corta, e eu tenho joules por segundo, ok, unidades equiparadas, tá certo? Então, ele aqui houve a explosão, né? A grande explosão, tá certo? Não se sabe se foi Deus ou alguma coisa que contraiu e explodiu, não se sabe, mas os 3 graus absolutos, os 3 graus Celsius acima do zero absoluto em todas as direções, descobertos em 1965 nos laboratórios Bell da Califórnia, mostraram isso, e depois ele vai se deslocando, tá certo? Então, aí você calcula e você tem aqui, ó, se eu estou no caminho certo, por quê? Porque eu tenho joules por segundo equivalente a joules por segundo, então é isso, tá certo?
equiparou todas. Resolução da minha equação do Big Bang. Tá certo? É isso aí. Vamos fechar aqui. E vamos abrir aqui. Tá, eu vou voltar para cá e encerrar esse vídeo. Tá certo? Nesse canal científico. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Tenho 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma. Ganhei para estudar com concurso público em algumas universidades e sou instrutor de norma regulamentadora número 10 e da parte de sistema elétrico de potência. Tá? Dou instruções. Tenho curso de salvatagem, então eu embarquei e nesses embarques eu dei instrução, norma regulamentadora número 10, porque eu também sou formado pela Universidade Federal Fluminense em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Ganhei para estudar pela UERJ em concurso público, bolsista, tá certo? E passei vinculada à Unicamp, né, a apostila da Unicamp, e também passei comecei a minha vida nessa área na Universidade Católica de Petrópolis, no qual os professores eram do IME e da INPE, uma universidade de ponta, muito boa, tá? Enfim, mas eu não quero falar sobre o meu currículo. Então, eu quero só deixar claro que a energia total do universo, ela não depende do raio. Ela não depende do raio, tá? E eu estou aberto a qualquer um para... sou professor também particular de física e matemática, tá certo? Enfim, ela não depende do raio para calcular a energia em joules do universo, tá certo? E no instante do Big Bang, você tem que multiplicar pelo dipolo magnético, que é o que acontece no ímã, tá? Pela regra da mão direita, tá certo? Montei as 5 subestações da Estrada de Ferro Vitória Minas, trabalhei na Estrada de Ferro Carajás, na Ferro Norte, conheço todo o litoral brasileiro pelo Transpetro, na plataforma americana SS55, a Oceania, plataformas da Transocean americanas, enfim, estive no Golfo do México, enfim, em toda essa região, tá? Quer por carro, quer por ônibus, quer por avião, quer por trem, tá? Fui da consultora da Rede Ferroviária Federal quase 10 anos. E fui da ITT canadense, tá? Enfim, onde fazia telefone e televisões da Standard Electric do Brasil, lá no início, mas não sou aposentado ainda. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, respeitando todas as religiões e os agnósticos, e não estou falando de religião, futebol e política, tá certo? Nesse canal científico, tá? Estou aberto a qualquer centro de pesquisa, e essas minhas equações eu já rodei em programas e elas operam, tá? Como falei, não depende do raio. Basta você ter um raio. Porque aí segue a primeira lei da termodinâmica, que é o somatório de energia em joules do universo é constante. Ele não muda. O que muda é o volume dele que aumenta, tá certo? E a densidade cai. Com o passar do tempo, a energia cai. E a temperatura cai, tá? Não confundir a unidade de temperatura com calor. Calor é energia, é joules. Temperatura é outra medição. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, eu creio. Faço esse vídeo para incentivar os estudantes da área tecnológica. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permitam, eu vou fechar a câmera. E me perdoe o meu cão, fica latindo. Muito obrigado.